Bom dia, amigos. Que Deus nos abençoe em mais esta aula da Escola Bíblica Dominical na Sala dos Adultos da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Estamos, desde algum tempo, ministrando essas palavras via mídia, devido às circunstâncias que todos nós conhecemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça mente e coração, para termos suporte dos céus para a nossa caminhada perante esses desafios. Estamos hoje adentrando a segunda lição sobre Neemias. E o título é O Líder e o Planejamento. Traçar planos não é novo na história da raça humana. Isso sempre aconteceu quando tem o homem que projetar o seu caminhar sobre essa face da terra. Mas hoje nós vamos verificar, mostrar na Bíblia e mostrar nesse livro como que o líder, debaixo da orientação de Deus, se comporta, como ele age para concluir os seus projetos. Então nós temos a lição 10, Neemias, no capítulo 2, versículos de 1 a 18. Nós já falamos sobre a nossa fonte primária, que é a revista Esdras e Neemias, da editora Cristã Evangélica. Mas eu gostaria de acrescentar que vários comentaristas participaram da elaboração destas lições. Em particular, a lição de hoje foi o pastor Geraldo Henrique de Andrade Santos, que também é o responsável pelas lições 11 e 12. Nós seguimos os subtítulos propostos pelo comentarista, mas acrescentamos comentários baseados em outras referências, sempre seguindo aquilo que Deus nos coloca no coração e seguindo aquilo que diz as Escrituras. Então, para a nossa introdução, vamos lembrar no início da aula passada, quando no primeiro capítulo de Neemias, no primeiro versículo, fala sobre o autor e o propósito. Então vamos lembrar as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Aí ele ouve o relato de Anani, um seu parente, vindo de Judá, sobre a situação na terra. E tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, só lembrando, nós estudamos sobre a ação da oração na vida de Neemias. Mês de Quisleu, em Suzã, a fortaleza. Isso corresponde ao nosso calendário solar, a novembro e dezembro do ano de 446, período de Artaxerxes. Vamos lembrar que o calendário hebraico é um calendário lunar e, às vezes, o mês não começa exatamente como o nosso. No dia 1º de janeiro começa o primeiro daquele mês lá. Mas, às vezes, começa assim, entre um e outro mês. Então, ele esteve, a partir desse momento, entre novembro e dezembro de 446, no 20º ano de Artaxerxes, ele se dedicou à oração e jejum. Por quanto tempo? Ele diz alguns dias, vários dias. Então, hoje nós temos a resposta. Quando nós adentramos ao capítulo 2 de Neemias, nós temos a seguinte informação. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, ou seja, entre o mês de março e abril do ano seguinte, 445. Por quantos dias Neemias orou e jejuou? Por essa indicação, nós temos que o período foi mais ou menos de 4 a 5 meses. E então, durante esse tempo, que Neemias fez? Agora, então, nós entramos no tema da nossa lição de hoje.
O primeiro item, o primeiro tópico, diz: planejar envolve enfrentar o impossível. Vamos ver. Quando nós temos que tomar posições ou ações dentro da rotina, nós não pensamos nessa palavra. Mas quando se nos defrontamos com algo sério, algo muito difícil, precisamos parar, pensar e planejar. De um site especializado em planejamento econômico, eu retirei essas orientações daquele coaching, né? Daquele orientador. Então vamos lá. O conceito de planejamento consiste no ato de criar e planejar antecipadamente uma ação, desenvolvendo assim estratégias programadas para atingir um determinado objetivo. Funciona como uma forma de identificar um alvo específico com a intenção de organizar e aplicar as melhores maneiras para atingi-lo. O que isso envolve? 3 pontos principais. Verificar a situação atual, o ponto em que você se encontra neste instante e o que você tem a seu favor e o que precisa para atingir suas metas e objetivos. O segundo ponto, a situação desejada no futuro, aquilo que você deseja alcançar, onde quer estar daqui a 1, 5 ou 10 anos ou mais ainda. Último ponto, principal, como alcançá-la. O que é preciso que você tenha e desenvolva para alcançar o objetivo almejado? Quais recursos internos e externos serão necessários para a conquista? Esses pontos principais passam por 3 etapas. Análise do cenário é a primeira. Definição de objetivos é a segunda. 3. Definição de estratégias. Então, a leitura diária sugerida pelo comentarista está baseada nesses princípios. É o livro de Provérbios, no seu capítulo 26. Todo ele, mas eu quero destacar o primeiro versículo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, nós vamos verificar no decorrer da nossa aula que Neemias cumpriu todas essas etapas que acabamos de enumerar deste orientador de planejamento. Vamos ver como isso acontece com o nosso amigo Neemias. As más notícias que ele recebeu comoveram seu coração intensamente. E, como resposta, ele pôs-se a orar e jejuar durante 4 meses. Para o nosso costume, para a nossa cultura, não seria um tempo longo, mas a cultura oriental não é como a ocidental. Gostamos de imediatismos, gostamos do fast food, do self-service, do SEDEX 10, queremos agora. Para onde, como se fala aí? Falando de maneira superficial, há 2 tempos que regem a vida do homem. E a que rege o homem ocidental, principalmente, é o tempo Cronos. Mas há outro tempo chamado Kairos. Nós temos ouvido essas palavras, às vezes, durante a ministração de sermões, de estudos, e nem sempre entendemos bem a diferença entre um e outro. Mas vamos simplificar. Kairos não é exato como o Cronos. Cronos nos remete à cronologia, cronômetro, a cronograma. Tudo isto, todo esse tempo é medido pelo relógio, pelo calendário, pela nossa rotina. É um tempo determinado dentro de um certo limite. É o tempo do homem. Mas Kairos, uma palavra frequentemente utilizada no Novo Testamento, é o tempo medido por Deus. Significa um momento oportuno para a ação, oportuno para os acontecimentos. E Kairos não está sob o controle do homem. Este está sujeito à vontade de Deus.
Mas a vida do servo de Deus está marcada pelos dois tempos, Cronos e Kairos. Enquanto Cronos quantifica, ele dá, aquela medida de tempo, Kairos, ele qualifica o tempo, ou seja, quando e por que acontecem as coisas. Tentar entender o calendário de Deus pode trazer alguma angústia e decepção. Por quê? Porque queremos bênçãos para o agora, a solução imediata dos nossos problemas, até mesmo como sinal de milagres. Mas o conselho de Jesus, em Mateus capítulo 6 e 25, é: não estejais ansiosos por coisa alguma. Difícil de aplicar, mas muito útil para aqueles que esperam em Deus. Como seria o Kairos de Jesus? Vamos lembrar de alguns exemplos no Novo Testamento. Que tal a parábola das 10 virgens? Eles cansaram, ou melhor, elas, as 10 virgens, cansaram de esperar a chegada do noivo e adormeceram. Quando se ouviu o grito, eis aí o noivo, chegou o instante, chegou o momento, as que planejaram tudo, as vestimentas, as lamparinas, o azeite suficiente para a caminhada, elas não perderam tempo. Aquelas 5 que já estavam preparadas, levantaram e partiram-se, deixando as virgens desorganizadas para trás, impedidas de participar da festa. Neemias planejou por 4 meses, só esperava o tempo Kairos de Deus. A cidade fortaleza de Suzã é descrita na arqueologia como uma das 4 capitais do Império Persa, localizada na região de Elam, atual Iraque. Os reis persas a construíram com extremo cuidado na segurança e com muito luxo. Encontramos também no livro de Esther como esta cidade teve um papel decisivo na preservação do povo judeu. Capítulo 7 de Esther em diante narra este episódio. Neemias estava protegido pelos poderes do rei, mas tinha uma missão a cumprir que envolvia perigos. Perigo no caminhar, perigo ao chegar, perigo ao desenvolver os seus planos. Ele sairia do conforto para percorrer uma trilha difícil. O tempo Cronos estava passando, mas o rei ainda não tinha dado o sinal. O tempo Cronos estava chegando ao fim. Neemias estava, de certa forma, angustiado. Quando é que vai chegar a hora? E um dia, o tempo chegou. Então, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. E então tremi sobremaneira. Foi dado então o sinal de Deus. Aquele momento em que Neemias tinha que abrir a sua boca e expor os seus sentimentos chegou. Ele trazia a marca da angústia estampada no seu rosto. Não foi possível esconder isso. E o momento foi estabelecido por Deus. O discurso estava pronto. 4 meses de preparação, de planejamento, mas era uma temeridade pedir algo ao rei. O protocolo seria quebrado. Os funcionários não podiam demonstrar sentimentos, assim como o soldado não podia chorar durante o combate. Então Neemias creu em Deus e sua mão, a mão de Deus soberano, dirigiria o diálogo entre esses dois. Observe então agora, no versículo 3, a diplomacia de Neemias. E lhe respondi: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais
e está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo. Veja bem, Neemias não mencionou o nome da cidade, Jerusalém, nem tampouco o fato de os muros estarem em ruínas. Ele tocou em um ponto sensível para a cultura persa, a honra devida aos antepassados. Você já observou em algum noticiário como é o comportamento do oriental ao sepultar seus entes queridos? Como eles se comportam? Aquele momento de dor manifestado publicamente? Voltemos a Jerusalém. Essa cidade já tinha sido apontada aos reis persas como cidade rebelde e que receberam o castigo de perder os seus muros de proteção, como vimos em Esdras capítulo 4, de 11 a 16, na carta denúncia enviada pelos samaritanos ao governante persa. Como os muros foram destruídos por Nabucodonosor, não haveria necessidade de relembrar. Alguns estudiosos apontam que este Artaxerxes como o mesmo que impediu a reconstrução dos muros nos dias de Zorobabel, descrito também em Esdras capítulo 4, 24. Que me pedes agora, qual é a tua petição? Então orei ao Deus dos céus. Versículo 4. Por que orei ao Deus dos céus? Há situações em que oramos sozinhos e em silêncio. A oração em espírito ou no espírito. Falando sobre estas situações de confronto com autoridades, o Senhor Jesus ensinou que em tais ocasiões o Espírito Santo ministrará o que deve ser dito, porque não é o crente falando, mas é o Espírito Santo. Essa orientação está registrada em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Quando for levado à presença das autoridades, não vos preocupeis com aquilo que deveis falar. Então ele diz que é o Espírito Santo que vai colocar na boca do servo a palavra de sabedoria. Neemias não foi pego de surpresa. Ele estava esperando por esse momento. Neemias já estava preparado, em oração e ação. Mas agora ele precisava de sabedoria para falar ao rei. Na nossa leitura diária, que indica o livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo 3 diz assim: confia no Senhor as tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. É isso que Neemias fez. Uma oração rápida para pedir socorro na sabedoria do falar. No item 2 da nossa lição, e seguindo aquela sequência já mencionada no início sobre planejamento, diz: planejar envolve prever as necessidades. Vamos pensar. Quantas vezes Neemias, nesses 4 meses, traçou planos, revisou, detalhou? Nada podia ficar omitido. Suzã ficava a 1.580 quilômetros de Jerusalém, 350 quilômetros a leste de Babilônia. Os arqueólogos apontam como uma das cidades da antiguidade mais bem estruturadas. O rei tinha tudo ao seu dispor. Do que Neemias iria precisar? Vamos fazer uma breve comparação com Esdras. Quando Esdras foi a Babilônia, quando ele saiu de Babilônia para Jerusalém, levou todo o material necessário para a missão que Artaxerxes lhe confiara. Não somente toda aquela riqueza que o rei lhe proporcionou, mas também ofertas dos seus compatriotas que ficaram na Babilônia. Agora, Neemias precisava de outros recursos, e esses não podiam ser transportados com facilidade. Mas esses recursos poderiam ser encontrados na região de Judá. E então, nosso amigo tirou da gaveta os seus planos. Já estava tudo pronto. Bastava saber falar as palavras que agradassem ao rei. O seu pedido principal, no versículo 5,
diz assim: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo achar mercê em sua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Novamente, não é mencionado Jerusalém, mas é mencionado os sepulcros dos meus pais. Nós já explicamos o porquê. Em seguida, ele estabeleceu prazo para o cumprimento da tarefa. O bom planejador sabe quando começar e estabelece uma duração. Pediu também cartas de livre trânsito aos governadores. Versículo 7, e disse ainda ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, material e segurança. Também, não sei se Neemias pediu, mas o rei forneceu a escolta armada, a segurança de cavaleiros armados, paramentados com a estrutura do exército persa. Essa confiança que Neemias ganhara foi pelo seu comportamento e testemunho, mas, acima de tudo, pela intervenção do próprio Deus no coração de Artaxerxes. Como ele diz aqui no versículo 8, e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Confia no Senhor e o mais ele fará. É assim que nos diz a palavra. Agora veja a ironia divina. 20 anos antes, as autoridades de Samaria e dos povos ao redor enviaram cartas de denúncia visando embargar o andamento da obra da reconstrução de Jerusalém. E conseguiram. Agora, pelas mãos de Neemias, a carta era enviada daquele mesmo rei, segundo alguns autores, desfazendo toda aquela artimanha, todo aquele vamos dizer, toda aquela maneira de agir dos governantes daquela região. Havia razões de ordem política e econômica para a ação dos samaritanos. Samaria era a região mais importante depois que Jerusalém foi destruída, e aquela região estava submetida à sua autoridade. Os governadores de Samaria e os amonitas eram responsáveis pelo recolhimento das taxas e impostos da região e temiam perder prestígio. Conforme nos informam os comentários da Bíblia de Jerusalém, se os muros dessa cidade fossem reconstruídos, significaria a importância, ou melhor, perdão, significaria a autonomia de Jerusalém. Nós analisamos a importância dos muros e das portas, tanto no sentido social como espiritual, na lição passada. Historicamente, os samaritanos sempre se opuseram aos judeus por questão de prestígio, mas também religioso. Vamos ver a continuidade desta rivalidade no Novo Testamento. Na parábola do samaritano, quando Jesus responde a um questionamento do fariseu, na mulher do poço de Jacó, quando os discípulos se assustam com o fato de Jesus estar conversando com uma samaritana, e na intenção dos discípulos de fazer chover fogo naquelas cidades samaritanas que rejeitavam a palavra de Jesus. Esse evento está narrado em Lucas, capítulo 9, 52 a 54. Em todos esses eventos, Jesus precisou apontar o caminho certo, que não era o confronto, mas era anunciar o amor eterno de Deus que havia enviado Jesus para a nossa salvação. Pergunto: há resquícios de
samaritanos na nossa época, a luta por privilégios religiosos, há denúncias e ameaças de interromper o trabalho das igrejas evangélicas, há antipatias e menosprezo por aqueles que pregam a palavra de Deus. Mas vamos voltar ao plano. A descrição minuciosa do planejamento de Neemias deve ter impressionado o rei. Nenhum detalhe foi deixado para trás. Não havia espaço para divagações. Havia, sim, descrição do material necessário e quais seriam os responsáveis pelo fornecimento e apoio. Mas o fator decisivo do sucesso de Neemias foi a ação e o objetivo da sua fé. O Deus que era seu Deus, cuja boa mão estava sobre ele. Neemias 2:8, que já mencionamos. Olhando no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, naquela que nós costumamos chamar de Galeria dos Heróis da Fé, nós observamos que a palavra fé sempre vem seguida da descrição do trabalho dos servos de Deus mencionados. Não era uma fé inerte. Não era uma fé que só esperava, mas era uma fé que promovia a ação daqueles servos do Senhor. Então, orou, jejuou, agiu e trabalhou. Com isso, nós estamos adentrando no item 3. Trabalhar envolve fazer um levantamento cauteloso da situação. No capítulo 2, versículos 11 a 15. Vamos relembrar as palavras do apóstolo Paulo na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. O que Neemias fez quando chegou a Jerusalém? Ele tinha uma visão baseada naqueles relatos de Anani. Agora, ele estava no local de trabalho. Nem sempre a realidade corresponde às nossas expectativas. Imaginamos um ambiente fácil de trabalhar, que nos proporcionará todos o material e o recurso necessário, mas quando chegamos no nosso cerne do problema, não é fácil. Então, é preciso cautela, sem precipitação. Ação ou conversa, mas é preciso acompanhar os passos que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, nos dá para resolvermos algumas situações. Vamos acompanhar então o que Neemias fez, a partir do versículo 11 e o 12 em primeiro lugar. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Descrição, sem alarde. Nenhum judeu sabia o que Neemias iria fazer em Jerusalém, embora os governantes de Samaria estivessem alarmados pelas cartas que eles receberam. A descrição é uma característica do servo de Deus. Ele não se alarma, ele não sai demonstrando o seu desespero, mas ele trabalha com cautela. No versículo 13 até o versículo 15, vamos ver o que aconteceu. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. 14. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Análise.
ele buscou por mais informações. Hanani traçou um quadro geral. Agora Neemias precisava de detalhes. De noite, descrição. Objetivo, ver a situação real dos muros e portas. No versículo 15, nós vemos que, encerrada a inspeção, é hora de traçar metas. Momento para agir. Assim, tornei para casa. Vamos para o versículo 16. Outra cautela de Neemias. Outro motivo para que ele não fizesse alarde da sua situação. Ele era a autoridade nomeada pelo rei, mas não precisava falar isso. No versículo 16 diz assim: não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. O que é isso? Ele não quis expor em palavras individuais, ou seja, a cada um, o que ele iria fazer. A sua ação poderia escapar e chegar a ouvidos que não fossem necessários e poderia estragar o seu plano. E então, ele reuniu o povo. No item 4, diz assim: planejar envolve motivar o povo. Anunciar apenas a situação, falar que a cidade está destruída e ação. O que você vai fazer então? Mas ele começou uma conversa então com o povo, reuniu sacerdotes, magistrados, aqueles que estavam tocando a obra do templo, e disse assim: então eu lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Não sejamos mais um opróbrio. É uma palavrinha não muito usada, nos nossos dias, mas ela significa desonra pública extrema, degradação e rebaixamento social, vergonha, vexame. Neemias desafiava a liderança de Jerusalém a levantar-se da sua vergonha. Ele mostrou o problema, mas em seguida deu motivos para se ter esperança. Ele deu um caminho, como sair daquela situação de desprezo, de desonra. Primeiro, versículo 18. Declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Ele primeiro honrou a Deus. Ele apresentou como Deus que aquele momento estava agindo. Ele mostrou que Deus estava na ação que ele estava movimentando. E depois ele diz assim: também as palavras que o rei me falara. Ou seja, Neemias agora estava alicerçado sobre o poder de Deus e também sob a autoridade do rei Artaxerxes. Mais do que o fato de Neemias estar carregando aqueles documentos que lhe davam autoridade, era o fato de que a autorização para a reconstrução dos muros partiu do mesmo governo que a impedira. Isso já mostra o milagre, mostra a soberania de Deus sobre o homem. Um homem poderoso, vamos dizer, reverter uma situação que já perdurava por 20 anos. Que Deus é o poder sobre a terra, nós já sabemos. Mas é preciso mostrar ao povo que está sofrendo, que perdeu a esperança, que está triste, em grande miséria, como disse Hanani, que Deus está no comando de todos os fatos. Agora, uma liderança motivada, aqueles homens responsáveis pela condução do povo judeu, foram motivados por essas palavras. E então o povo
também se motivou. Vamos verificar quando o povo entrou em ação na reconstrução e decidiu agir. O que aconteceu? O de sempre. O de sempre que nós temos estudado em todas as lições de Esdras e agora na de Neemias. A tentativa do povo de embargar, de obstruir a obra de Deus. Versículos 19 e 20 desse capítulo que estamos estudando. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? É sempre assim. O povo que se mostra fiel a Deus, ele não vai estar livre dessas zombarias, desses desprezos. Mas nós precisamos ter uma palavra. Não podemos replicar a provocação. Não é saindo destruindo com fake news, não é destruindo com palavras ou mesmo com atos que vamos resolver uma situação de provocação do inimigo. A resposta de Neemias foi baseada na sua fé em Deus. O que ele disse? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. É interessante, isso me faz relembrar quando nós falamos da inscrição no livro da vida, que aqueles que se põem contra Deus, têm os seus nomes riscados, não farão parte da genealogia dos santos que está registrada nos céus. A resposta de Neemias foi que a sua fé em Deus era superior à zombaria dos inimigos. Deus nos fará prosperar. Somos seus servos. Vamos levantar. Vamos edificar. Uma liçãozinha para nós. Às vezes nós invertemos. Iniciamos e terminamos um projeto sem pedir a ajuda de Deus, sem orarmos, sem nos socorrer da sabedoria de Deus. Só quando algo dá errado é que oramos e jejuamos para que Deus abençoe algo que Ele, Deus soberano, não participou do projeto. Neemias primeiro orou e jejuou para fazer o seu projeto. Na igreja de Cristo ou na nossa vida não pode ser diferente. Que desafios a igreja local e a sua liderança envolve? Deus foi consultado, os projetos foram aprovados por Deus, foram reunidos os servos fiéis, sábios. Mas e quanto aos nossos objetivos particulares? Na última lição de Esdras, no capítulo 9 e 10, nós vimos um povo que não consultou as Escrituras em relação ao casamento e provocou um grande desastre. As consequências foram sérias. Se até na nossa vida pessoal precisamos consultar a Deus, mesmo que seja algo que consideremos do nosso interesse particular, que se dirá então da liderança quando precisar tomar decisões sobre um grande projeto? Vamos lembrar as palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo 26, falando sobre os embates que o cristão, que o servo de Deus tem. Em todos os sentidos. Jesus estava falando sobre o confronto entre a palavra de Deus e a palavra do inimigo. Quando nós precisarmos de nos defendermos contra esses ataques. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Mas é preciso que nós estejamos em sociedade com Deus. Que Ele seja o nosso guia, que Ele seja o nosso coaching, como se fala modernamente. É Ele que é o responsável por todas as coisas.
e como tal é o Espírito Santo que nos orienta. Que Deus nos guie sempre pelo seu Espírito Santo, na liderança da igreja, na liderança do nosso lar, na liderança da nossa vida particular, esteja sempre, sempre o nome do Senhor Jesus, para que Ele possa nos proporcionar esse acompanhamento diário. O Espírito Santo, este vos ensinará